meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno mais uma vez para o canal Lições de Amor, dentro do quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos quase encerrando a obra Primícias do Reino, hoje no capítulo sobre Jesus, capítulo 20. Depois falaremos do pós-fácil e então estaremos aptos e liberados para estudar Luz do Mundo, que é o próximo livro de Amélia Rodrigues. É interessante porque Amélia Rodrigues, nesse capítulo, ela faz referência a uma frase de João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei. É interessante porque a figura de Jesus humano sempre foi uma figura muito enigmática. A maioria estimava a vinda de um rei na opulência, na riqueza, no extremo poder, e que iria, como na profecia de Joel, no Antigo Testamento, passear com o seu carro de poder sobre a terra e lançar fogo para destruir tudo e reconstruir do zero. Em geral, as pessoas tinham a ideia do poder transitório do mundo como o maior de todos, como se esse poder tão vão, tão passageiro, tão fraco, representasse a fortaleza espiritual do autêntico Messias. Quando Jesus veio na sua simplicidade, na sua mansuetude, na sua bondade, ele realmente passou despercebido pelos historiadores, pelos teólogos, pelos grandes estudiosos da época, principalmente os fariseus, que não viam nele uma figura como imaginavam. Porque o tempo inteiro nós tentamos humanizar os espíritos elevados, quando em verdade são eles que querem nos espiritualizar. E essa frase enigmática do evangelista João nos mostra que Jesus, quando ele foi levantado da terra, ele não foi exatamente ocupar uma posição num trono material. Ele estava numa cruz como um malfeitor, como um bandido, como um ignóbil, como alguém iníquo, mas puro, sem pecados. Mas quando ele se levantou, ou melhor, quando levantaram ele na cruz, ele se colocou como uma ponte entre os céus e a terra, como a porta, como o caminho, como a verdade. E na sua morte, ele mostrou ali a imortalidade e deu a nós a esperança e o otimismo numa verdadeira vida mais feliz. Feliz, porque a nossa ainda não é. Embora nós possamos experimentar bem-estar, mas por melhor que seja a nossa vida, nunca que nós estaremos perto de sentir uma bem-aventurança como os espíritos evoluídos. E ele realmente atraiu a todos. Nós hoje, mais de 20 séculos após a crucificação dele, ainda estamos aqui tentando decifrar e tentando falar sobre a sua mensagem, tentando viver a sua mensagem. A mensagem que ele deixou ecoou para toda a eternidade e mexe conosco. Pronunciar o seu nome, Jesus, é forte. Nos causa uma emoção diferente. Muda a vibração do lugar onde a gente está. Pode ser um quarto, como esse aqui onde eu estou. Pode ser para uma plateia numa sala imensa, abarrotada de pessoas. Muda. Porque o simbolismo emocional, psíquico, que cada um de nós tem, pela representação que a figura majestosa de Jesus representa, é particular. E aí nos remete à nossa crença, não apenas, mas à nossa vivência da mensagem que Jesus abraçou e nos mostrou. Porque ele nos mostrou uma mensagem muito pura, muito tocante, muito grande. E a gente vive parte disso. Uma parte ainda muito discreta, muito diminuta, mas que para nós tem um significado bastante especial.
E aí Amélia Rodrigues vai dizer que, nimbado por indefinível claridade, ele ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças de redenção pelo trabalho no porvir. O momento da crucificação foi um momento comovente, triste, nos olhos materiais, porque espiritualmente ele estava cercado de anjos cantando hosanas pelo sucesso da sua missão. Seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos sob sua inspiração. É interessante como, padecendo dores atrozes, pungentes, excruciantes, ele consolava as pessoas. Na cruz olhou a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. Filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento ele doava a sua própria genitura para a humanidade inteira, instituindo a fraternidade universal. Enquanto caminhou rumo ao Gólgota, para o seu Calvário, secou as lágrimas das mães das mulheres que choravam pela sua crucificação. Chorai pelos seus filhos. Do alto, observava o tanto de trabalho que ainda deveria ser feito. O quanto que cada criatura ali presente deveria trabalhar pela sua própria redenção. Dispensara intermediários nos seus planos e viera ele mesmo participar dos mínimos preparativos, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado desvelo, de modo a infundir pelo exemplo as lições firmes do dever e da abnegação. Ele teria diversos emissários, colaboradores, poderia ter mandado diversos profetas como enviou antes dele, se ele quisesse. Mas ele julgou indispensável vir ele mesmo, o Messias, o Filho de Deus. Imolou-se, vindo até nós, exemplificando, com extremo devotamento, com inexcedível abnegação. Não era apenas um discurso teórico. O que vocês têm que fazer para construir o reino dos céus dentro de vocês? Era uma experiência crística que ele compartilhava com as criaturas. Teorizar é fácil. Faça como eu digo. Mas ele exemplificava. O seu discurso era todo coerente. Cada coisa que ele fez, que ele deixou de fazer, cada coisa que ele disse, que ele deixou de dizer, tinha extrema coerência com a sua mensagem. E a gente às vezes se coloca numa posição de falsa superioridade, num ar professoral, mostrando ou tentando mostrar aos outros o que eles devem fazer. Enquanto os grandes reis eram cercados por asseclas que espionavam, passavam a perna nos outros, que utilizavam da violência, da velhacaria, do roubo, do espólio, dos mais fracos e oprimidos, ele sustentava aqueles que tinham mais necessidade. Infundia-lhes bom ânimo para que eles pudessem lutar eles mesmos nas suas dificuldades. Piedoso, estimulou a reconciliação com os nossos adversários, o amor e perdão infinitos. Anônimo, passou quase despercebido e morreu espizinhado. Jamais magoou-se ou ressentiu-se, porque entendia que aquilo, antes de ser fruto da maldade, era também fruto da ignorância, da consciência ainda não ter condições de abarcar a sublimidade da mensagem que ele vinha defender, mostrar e viver, mas que era questão de tempo. E que aquele que se coloca à disposição do bem deve fazê-lo arduamente, num trabalho incessante e infatigável. A paciência, a confiança, são as armas do amor. Antes de Gandhi, ele foi o primeiro a advogar a não violência.
com lições vivas, incorruptíveis, irretorquíveis, que mesmo passadas centenas de anos, nós tentamos ainda viver e copiar, com grandes dificuldades para fazê-lo. Nos fez olhar a vida material com outros olhos. Tudo passa. E todos aqueles que puderam naquele momento abandonar tudo, renunciar ao próprio ego, tomar a sua cruz e segui-lo, não se arrependeram. Evoluíram muito. E foram os propagandeadores da sua mensagem inesquecível ao longo dos tempos. Exemplos não faltam. Madalena, Nicodemos, todos ficaram completamente transformados após o encontro com o Messias. E aí Amélia Rodrigues vai encerrar dizendo: em toda parte, ele tem estado presente, e o simples enunciado do seu nome, que a gente falou no início, é vigoroso estímulo para a liberdade e paz de espírito. Jesus jamais se apartou de nós. Há algumas pessoas que cogitam isso, mas na época dos apóstolos era mais fácil, porque Jesus havia reencarnado naquele tempo, então era muito mais tranquilo. Jesus jamais se apartou de nós. Colocou a sua impressão digital na psicosfera da Terra, nos vê em nossas necessidades e nos acompanha de perto. Basta que nós queiramos sair dessa viciação mental que a gente alimenta e vitaliza, sempre os mesmos defeitos, para que a gente possa se afeiçoar ao Mestre. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Foi o grande semeador de todos os tempos, o professor exemplar, o pedagogo ímpar, o psicólogo inesquecível. Precisamos copiá-lo. Até a próxima, se ele permitir.